Você está criando um rei? Veja que essa história, como ela é interessante. Eu estava na academia nessa semana e pude observar uma mulher aparentando ali mais ou menos uns 30 anos com uma tatuagem nas costas. E nessa tatuagem estava escrito: meu filho é meu herói. E aí eu parei por alguns minutos e pensei, né, e refleti um pouquinho sobre aquilo que ela tinha tatuado nas costas e todo o significado que envolvia aquilo. E o que eu pude perceber, meus amigos, que é o que vem acontecendo na nossa sociedade já há algum tempo. A sociedade ela perdeu algumas referências ao longo da sua caminhada, seja por conta através da evolução da tecnologia, seja por conta de melhorias de vida, de melhoria de expectativa de vida, enfim. Óbvio que sempre teve uma mudança constante na vida do ser humano. E ele foi tendo que se adaptar. Porém, o que se percebe é que esse mesmo ser humano se adaptou a novas circunstâncias e abandonou algumas situações, algumas referências que trouxeram ele até os dias de hoje. A natureza ela tem uma estrutura hierárquica, ela tem ela além de ser hierarquizada, ela dá a estabilidade que o homem precisa. Ou seja, a estabilidade que todos nós precisamos para viver uma vida emocionalmente mais sadia, a gente precisa observar principalmente a natureza. Porque é ela que nos fornece a estabilidade desde que nós nos entendamos como um ser material e imaterial. E o que isso tem a ver com a tatuagem que eu estava falando, né, dessa menina? O que acontece quando nós perdemos essa referência? A gente começa a fazer coisas que invariavelmente vão nos levar a algumas infelicidades mais à frente, algumas dificuldades, alguns problemas emocionais, seja conosco, ou, nesse caso específico, com até mesmo o filho que a gente tanto ama. Eu tenho certeza que as pessoas sequer param para perceber qual é o significado das coisas. Porque quando se fala em herói, o que vem à nossa mente? Bem, na sua grande maioria virá alguém que se sacrifica pelo outro, que corre risco pelo outro, que salva o outro de situações completamente perigosas, dificultosas, enfim. Alguém que dá a própria vida para um outro. E quando a gente analisa isso, a gente começa a observar que isso é uma estrutura de significado, né, por conta desse símbolo herói, significado de coisas que são imateriais referentes a esse símbolo, né, que é o herói. E que quando você vê para situações como essa, você consegue se deparar com algo completamente divergente disso. Afinal de contas, uma criança, ela não tem essas características para com os seus pais. Talvez quando elas se tornarem adultos de fato, talvez possam ser esse tipo de herói para os seus pais que já estarão idosos e que de fato de alguma forma precisarão da ajuda desse filho. Mas não é o caso de uma pessoa aparentando 30 e poucos anos. 30 e poucos anos, no máximo que vai ter ali é um filho na adolescência, iniciando uma juventude, né? E que sequer ele ainda tem essas características de herói. Mesmo porque, para isso, ele precisa de todas essas características que a gente falou. E aí, o que vão se transformando essas crianças? Elas vão se transformando em uma espécie de rei nessa família, em espécie de rei nessa sociedade. E do qual ninguém foi convidado a ser súdito desse rei. Então, invariavelmente, isso trará sérios problemas para essa criança quando se tornar mais jovem ou mais adulto, porque
as referências dela perante ao mundo, elas estão distorcidas. Afinal de contas, ela foi criada como um rei. E você pode criar o seu filho para se tornar um rei. Isso é uma coisa completamente diferente de criar o seu filho como um rei. Porque até mesmo no significado do símbolo rei, existe uma série de circunstâncias que remetem a esse rei. Num passado onde nós tínhamos muito mais reinados, se você pesquisar na história, você verá que um rei ele não era proclamado por ele próprio, levantava uma espada e a partir de agora eu sou um rei. Não. Na verdade, aquela sociedade que se criava em torno de algumas famílias, elas elegiam aquele homem que normalmente fazia esse papel, ou seja, protegia aquela sociedade, ajudava a desenvolver aquela sociedade, ajudava a dar segurança a essa sociedade e lutava por essa sociedade contra invasores, contra pessoas que queriam o mal daquela comunidade, e por isso ele era aclamado pelo povo como rei. Veja bem, para que esse rei se tornasse rei aclamado pelo povo, ele precisava de algumas características. Ou seja, ele precisava ser desenvolvido para desempenhar todas essas características que o definiriam mais à frente como rei. Infelizmente, não é isso que a gente vê hoje na sociedade. Muito poucos fazem a educação dos seus filhos para que eles se tornem de fato reis. Ah, Glaucio, mas eles terão um reinado na sociedade? Não. Mas eles serão referências na sociedade de homens de valores, de homens de coragem, de homens que respeitam os outros seres humanos, de homens que se doam à sua família e àquela sociedade, aquela comunidade que o cerca. Ou seja, ele terá atributos e características e valores de um verdadeiro rei. Só que quando essas mães ou esses pais criam os filhos como reis, eles não estão desenvolvendo todas essas características. O que levará invariavelmente a um sofrimento dessa criança, quando adulto, em se relacionar com essa sociedade, que não compreenderá ele como um rei, porque ele não terá esses atributos, porque não foi formado nele nisso. Muito pelo contrário. Foi exatamente o inverso. Ele foi criado como se fosse um rei. E se você vê também nos reinados, os reis eles preparavam os seus príncipes para assumirem esse reinado. Também não era alguém que, vou crescendo como uma criança e agora não, agora você vai virar rei. Não. Era desenvolvido características de um guerreiro, características de um líder, características de um governante, para que esse príncipe, quando chegasse de fato a poder substituir o rei, ele tivesse totais condições. Meus amigos, tanto pais quanto mães estão precisando se ordenarem na vida, para que de fato possam gerar e ter filhos que possam cumprir esse papel na sociedade e ajudar a todos nós a nos desenvolvermos como sociedade. Dessa forma, o que a gente percebe é que estão pais que se perderam na trajetória e principalmente esqueceram a sua maior responsabilidade. A responsabilidade de um pai e de uma mãe, quando assim eles decidem, ou em alguns casos eles se transformam em pai mesmo sem terem decidido, a tarefa mais importante deles é exatamente educar esses filhos para que sirvam à sociedade. Não como escravos, mas de fato como governantes, como pessoas ricas em valores, comportamentos, atitudes que contribuem para aqueles que vivem ao redor deles. Mas infelizmente, eles estão abdicando de fazer esse papel. E o que a gente vê nos dias de hoje? Nós estamos vendo jovens sem referência na sociedade,
sem entender qual é o seu papel na sociedade, porque sequer conseguiram amadurecer. Jovens que não estão conseguindo se desenvolver no mercado de trabalho, porque eles não conseguem ter as características básicas que o mercado chama de soft skill, ou seja, ele não consegue ter aptidões de relacionamento, de hierarquia, de respeito aos superiores, de responsabilidades com o horário, com o colega do trabalho, com o seu superior. Não conseguem ter compromissos com ele, com o seu trabalho e com aqueles que trabalham junto com eles. Ou seja, nós estamos vivenciando um momento onde essa juventude está completamente perdida. Porque muitas das situações foram causadas por um erro lá atrás. E um deles, eu não estou dizendo que é apenas esse, um deles é criarem filhos como reis. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, convide outras pessoas a se inscreverem aqui no canal, se inscreva também, para que juntos possamos melhorarmos como sociedade, entendermos aquilo que a gente precisa desenvolver para se tornarmos melhores a cada dia e aqueles que dependem da nossa educação possam de fato ter uma boa referência e uma boa estrutura para se tornar um adulto sadio, saudável e que contribui para o desenvolvimento de si próprio e daqueles que o cercam. Muito obrigado.